Agora um encontro especial, diretamente de Genebra e de Lisboa. Ruth Manus e Jamil Chad dialogarão sobre o livro que escreveram juntos, 10 histórias para entender um mundo caótico. Felicidade, saúde, corrupção, violência, meio ambiente, desigualdade, amor, racismo e tantos outros temas que assombram um planeta em transformação. Essa mesa é um oferecimento da editora Sextante. É com vocês. Boa tarde, Jamil Chad, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Boa tarde, pessoal. Aqui direto de Genebra, a Ruth de Lisboa. Infelizmente, a pandemia impedindo que a gente esteja junto por aí, mas certamente conectados. Aqui já é boa noite, né? 7h30 aqui, 8h30 para você, né, Jamil? Exatamente. Mas é isso, eu acho que eu também fico feliz, apesar de todo o caos, como diz o nosso livro, né, do mundo caótico agravado pela pandemia, a gente também tem a chance de alcançar as pessoas numa extensão maior, né, até como a Helena comentou com a gente, acho que mais de 40, as pessoas estão assistindo a Flippost de mais de 40 países diferentes, então acho que a gente tem esse lado que também é rico, né, da gente migrar para o digital. É isso, e de fato esse digital que, né, nos apresentou tantos desafios durante o ano de 2020, mas também eu, pelo menos, acredito que abriu também muitas portas, muitas conexões que a gente não teria feito. A gente passou, de uma certa forma, eu pelo menos me senti assim, não sei, Ruth, um pouco mais próximo do Brasil, porque antes, né, a gente tinha uma situação em que, claro, você tinha de viajar, agora não é aceitável, de fato, fazer esses por aqui. Mas, no nosso livro, antes de entrar, de fato, no título dele, né, Ruth, no caos em si, eu queria só explicar que eu vivo em Genebra há 20 anos, fui correspondente do Estadão, hoje sou correspondente do UOL e da TV Bandeirantes, e durante esses 20 anos, basicamente, minha atividade principal foi, claro, cobrir temas muito relacionados com direitos humanos, com a questão da democracia, com a questão, basicamente, do direito internacional, que a Ruth até conhece muito mais do que eu, e, basicamente, ter eu digo que é um privilégio, no fundo, de ter tido a possibilidade de conhecer várias dessas eleições europeias, vários desses processos decisórios do mundo, seja no G20, na ONU, que é a sede da ONU é aqui, mas a verdade é que hoje o que importa é a eleição que acontece aí no Brasil, obviamente uma eleição bastante importante, mas que, de uma certa forma, ela recoloca sobre a mesa vários dos temas que, de uma forma, às vezes, indireta, mas às vezes de uma forma, eu diria, num formato de história, a gente trata no livro, né, Ruth, que é justamente a questão dos direitos, a questão justamente da base dessa democracia, e a base, não apenas a base das urnas, mas, acima de tudo, a base da garantia de direitos. Eu acho que esse é um tema mais atual do que nunca, não é por acaso que esse tema basicamente percorre o nosso livro nos diversos capítulos, mesmo quando a gente trata de amor ou de alegria, no caso felicidade, todos esses temas, no fundo, lidam com a própria democracia. É isso, Jamil, todos aí na expectativa, cada um no seu município, né? Imagino que a gente tenha gente aí no Brasil inteiro. Acho que em tempos em que a gente tem tantas ameaças à democracia, o simples ato de poder e votar já é, de certa forma, lembrar, né, de uma conquista tão importante que a gente tem. Jamil se apresentou, eu volto um pouquinho atrás para me apresentar também, né? Eu sou advogada e sou escritora. Vivo em Lisboa, muito entre Lisboa e São Paulo, e, enfim, eu e o Jamil na verdade antes disso, né, vou mostrar para vocês o nosso livrinho aqui, o 10 histórias para tentar entender um mundo caótico, que foi um livro que a gente começou, né, a debater e a escrever um pouco antes de surgir, né, a Covid-19, a quarentena e tudo isso,
mas que naturalmente foi um livro que estava sendo escrito e que quando a gente fica aí, né, dentro de um lockdown, ele deslancha e deslancha numa intensidade muito diferente, né, Jamil? Acho que se a gente já estava falando de um mundo caótico, quando chega a pandemia, isso é elevado à enésima potência, né? E se a gente já estava falando de temas tão importantes como saúde, meio ambiente, desigualdade, dinheiro, corrupção, no cenário de uma pandemia, tudo isso realmente se torna não só extremamente relevante, mas extremamente urgente. Então, acho que eu gosto muito de uma frase que, né, vou dar os créditos, é sua, Jamil Chad, está na contracapa como se fosse tudo nosso, mas essa é sua, mas que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, não só hoje em relação às eleições no Brasil, mas também em relação à super recente eleição nos Estados Unidos, né? Então a gente está num clima eleitoral, acho que todo mundo, em qualquer canto do mundo, e eu gosto muito dessa frase que está aqui na quarta capa do livro, na qual o Jamil pergunta como garantir que a democracia vá além das urnas, né? Porque acho que é legal a gente lembrar que, né, especialmente nós mulheres, pensar em conquista do direito a voto, mas todos nós, né, o direito a votar e ser votado é uma conquista para todos os indivíduos, mas tentar lembrar que a democracia não se esgota aí, não é só o direito de escolher, mas o direito de continuar envolvido e ativo durante todo o processo democrático, que esperamos nós que o processo democrático seja o nosso dia a dia, seja o nosso todo dia. Então, Jamil, eu te pergunto, como garantir que a democracia vá além das urnas? Ruth, antes de mais nada, vale lembrar que o livro ele é um livro de perguntas, né? Ele é um livro, não é uma receita. Então você joga a pergunta aí na quarta capa e agora a gente que se vire, né, Jamil? Isso, exatamente. Lembrando, Inês, espera, desculpa te interromper, mas lembrando a todo mundo que está assistindo a gente que o livro também faz parte do festival, está à venda. Olha, a gente recomenda, viu? Presente de Natal, não é? Ainda mais em dias de eleição, para você pensar em todos os seus parentes que, né, não votaram de uma forma que você acha legal. Fala para comprar esse livro aqui que a gente põe aí várias, né? A gente planta perguntas, não é, Jamil? Como você, a gente joga as perguntas para a pessoa pensar depois. Na verdade, a gente joga a pergunta seguida de uma história, né? Que, na verdade, uma história seguida de uma pergunta. Explica, né, a estrutura do livro, por favor. São 10 capítulos, e cada um deles com um tema central em que eu ou a Ruth, a gente alterna, nós contamos uma história que, de fato, aconteceu, no meu caso, por exemplo, na Etiópia, hoje em guerra, basicamente, no caso da Ruth, em vários outros locais do mundo, e com aquela história a gente entra, então, num tema. Por exemplo, felicidade, né? Que basicamente é o capítulo que eu mais gosto, não é porque a Ruth escreveu, mas é de longe o capítulo que eu mais gosto, e que ela traz, então, uma história, e a partir dessa história a gente abre um debate. Para que o debate? Isso é muito fundamental, eu acho, talvez seja o coração do livro. É o fato de você ter duas pessoas com formações diferentes tratando daquele mesmo assunto a partir de pontos de vista nem sempre, eu diria, coordenados, nem sempre indo na mesma direção, mas trazendo ou acumulando camadas para aquele debate. Debate que hoje é absolutamente fundamental na nossa sociedade. A gente está vivendo um período de surdez bastante intenso. Essa surdez, ela obviamente afeta e mina essa própria democracia. Então, é uma tentativa que a gente faz de dialogar. Não é de trazer soluções, não é de trazer a resposta sempre das perguntas, mas é com fatos, tentar colocar alguns problemas centrais hoje no mundo. Um desses que a Ruth está falando, que ela está me perguntando, é justamente dessa questão. O que há além da urna no caso da democracia? E eu digo que, basicamente, tudo, né? Porque a democracia ela é insustentável se ela for só urna. A democracia eleitoral ela é uma parte dessa história. Agora, hoje,
o restante dela vive uma ameaça muito grande. Essa ameaça acontece, e se me permite aqui, o Ruth, contar só uma historinha breve, mas para a gente colocar no contexto que nós estamos vivendo. A gente vive desde os anos, basicamente, os anos 90, registraram aí uma onda de democratização muito importante no mundo, inclusive já vivendo o pós-queda no Muro de Berlim. Então, você tem um processo nos anos 90 de redemocratização. Alguns falam de terceira onda, enfim, não quero falar de onda atualmente, porque a onda hoje significa outra coisa. Mas, enfim, um processo muito importante. Mas, e aí, o que é que acontece depois dessa onda? Você tem um processo, e aí, principalmente, com uma globalização intensa e totalmente desregulamentalizada, você tem uma situação em que você vê determinadas classes, determinados trabalhadores de determinados setores simplesmente vendo a sua fábrica, o seu setor ou o seu emprego, no caso, desaparecerem. Isso é uma realidade, não é uma questão de ideologia, uma questão de ponto de vista, não. Você tem, de fato, cidades inteiras que começam a desaparecer ou perder a sua renda porque aquela indústria já não mais existe, porque aquela tecnologia já não mais existe, ou porque aquela fábrica foi para o Vietnã, foi para a China, foi para Bangladesh, foi para outro lugar do mundo em que basicamente tirou daquele local aquele sustento. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é você ter, de fato, a partir da crise financeira em 2008, um desmonte do estado do bem-estar social. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma retirada de direitos e uma retirada de renda. Isso acontecendo em vários lugares do mundo. E aí, obviamente, em muitas famílias, a pergunta óbvia que apareceu é simples. De fato, isso é uma democracia ou o quê? Ou quais são os direitos que me sobraram depois de tudo isso? Ou o que é que, basicamente, aquele estado de bem-estar social que foi construído durante 50, 60 anos, o que ele ainda me oferece? Quando a situação é grave nesse ponto, o que vimos, e vimos isso ao longo de vários anos agora, charlatães, vendedores de ilusão, que aparecem vendendo nacionalismo, soberania, populismo, respostas fáceis, receitas mágicas para solucionar aquela situação. Aquela situação do quê? De falta de direitos. Agora, a solução que eles apresentaram, né, Ruth, e a gente sabe muito bem em vários locais do mundo, não vinha acompanhada de mais direitos. Ela vinha acompanhada justamente de encontrar um inimigo externo, de criar uma situação de tensão numa sociedade. A gente viu isso em vários locais do mundo e vimos também como isso não trouxe uma resposta. Trouxe um sentimento, trouxe para alguns grupos, eu acho que até um elemento de vingança. Olha só, cheguei, ou olha só, coloquei aquele cara no poder, porque afinal de contas já não dava daquele jeito. Agora, o que isso não traz como resposta, eu acho que é isso que vários dos capítulos do livro a gente apresenta, é que você não traz mais direitos. Você não leva água encanada com populismo. Você não leva escola, educação, leitos, principalmente agora na pandemia, com nacionalismos. E aí você vê, obviamente, as limitações desses vendedores de ilusão, que, claro, obviamente, surfaram numa onda de desigualdade, surfaram numa onda de decepção profunda de uma parte da sociedade, legítima. Agora, voltando à tua pergunta, e como dar uma resposta a isso? Bom, não adianta só tirar o Trump do poder, porque, em primeiro lugar, 70 milhões de pessoas votaram nele, para começar a história. 70 milhões de pessoas votaram no Trump, ainda assim. E o segundo ponto é que se você não tiver uma resposta sólida a essas pessoas, em 4 anos, um novo fenômeno Trump, provavelmente não ele, mas alguém com um discurso parecido, vai voltar a, entre aspas, ameaçar
o sistema. Então, só existe uma saída, só existe um pacote, basicamente, de medidas, que é garantir mais direitos. Dessa forma, reduzindo a desigualdade, que eu acho que é um ponto também fundamental do livro, é que a gente pode, eventualmente, começar a recosturar uma sociedade, não só americana, mas a brasileira também, e várias outras aqui na Europa, recosturar a coesão social. Essa coesão que, claro, sofreu um forte abalo, eu diria, nos últimos 10 anos, foi aprofundada por discursos extremamente violentos, que justamente usavam essa fratura para ampliar, eu diria, o racha e assim ganhar o poder. Agora, ganharam poder, destruíram, entre aspas, o inimigo anterior, mas não reconstruíram nada no lugar. Enquanto não houver a construção de direitos, eu acho muito difícil a gente sair desse dilema. Então, Jamil, é interessante isso que você fala sobre ampliar os direitos, né? Isso vem aí, chega muito perto da minha tese de doutorado, né? Que estou acabando, Deus me ajude. Mas tem um problema interessante, eu que estudo especialmente o direito do trabalho, e trabalho é um dos temas que a gente trata aqui, né? E acho que é um dos temas que mais angustia todo mundo, não só a nossa carga de trabalho, mas o trabalho em si, né? Num país que a gente vê cada vez mais informalidade de trabalho, cada vez mais a uberização dos direitos e cada vez, né, vender para a gente a coisa de ser empreendedor de si mesmo, em vez de ser um profissional desprotegido em relação à lei, porque não tem carteira assinada, não tem férias, não tem nada disso. Esse é um problema muito interessante, e fazendo o link com o que você falou sobre globalização. Tem um barulho atrás, mas acho que não é meu. Você ouviu também? Não. Não, para mim teve um barulho parecer quase um cachorro. Desculpa, gente, mas eu assustei. O que é interessante é pensar no seguinte. Vamos pensar em direitos trabalhistas, né? Houve um tempo em que um país era livre, por exemplo, para decidir proteger mais os seus trabalhadores. Vamos pensar ali numa fase pré-globalização, ou pelo menos esse boom da globalização que a gente tem aí a partir dos anos 70, 80. Vocês imaginem o seguinte, se um país resolve proteger mais os trabalhadores, dar mais direitos para os trabalhadores, o que vai acontecer? Vai encarecer o custo da produção, certo? Os empresários, de certa forma, vão ser onerados para ter que pagar mais direitos. E aí, o que vai acontecer? Você encarece a produção, o que acontece? O produto fica mais caro. O produto fica mais caro, mas se você protegeu todos os trabalhadores que estão dentro do território interno, né, estão dentro do país, eles têm mais poder de compra. Então, o produto ficou mais caro, mas é viável essa compra. Então, essa conta fechava bonitinho antes da globalização. Agora, vocês imaginam o seguinte, esse mesmo país resolve tomar essas medidas hoje em dia. Não, eu quero uma proteção mais transversal dos trabalhadores, eu quero que as pessoas tenham mais direitos, sejam mais seguras e tal. Você encarece a produção, você encarece o produto, e esse produto vai competir com o quê? Com o produto chinês, com o produto made in Bangladesh, made in Taiwan, com o produto made in Índia, né? E aí a gente tem um problema, porque conforme a globalização avança, a gente também tem um certo avanço da competitividade comercial, né? Aliás, acho que é um dos principais fatores da globalização. Então você fala, mas então como é que faz agora? Porque o que começa a acontecer é o que se chama em direito internacional de race to the bottom, né? A corrida para o fundo do poço. Então você fala assim, quem já não ouviu isso? Quem não sofreu algum dano colateral da reforma trabalhista no Brasil recentemente? Na qual eles viram para a gente, não, o Brasil precisa desproteger um pouco os trabalhadores para ser um país mais competitivo. Ou seja, em vez de todos os países andarem para frente na proteção, que o Jamil gostaria muito que a gente tivesse, essa ampliação dos direitos, o que a gente vê acontecer é um movimento retrógrado dos países, do tipo, a gente tem que ser mais competitivo para competir com a China, então o que a gente faz? A gente desregulamenta direitos. A gente faz o que se chama bonitinho de reforma trabalhista, de flexibilização, de coisas desse tipo, que a gente vê em todos os países, né? Em países em desenvolvimento e também em países desenvolvidos, um movimento para trás para poder competir com os países que protegem menos. Que resposta, então, a gente tem? A gente não tem resposta, a gente não tem salvação? Acho que a gente tem uma resposta, que é a resposta na qual
Eu acredito, Jamil Chad acredita. E a resposta, né, uma das poucas respostas que a gente tem aqui, que é o direito internacional, que é o multilateralismo, que é a gente acreditar que tem que existir alguma coisa que esteja acima da vontade dos políticos que gerem os países, porque, assim como a gente vê perfeitamente no Brasil, a transição entre um sistema que é um sistema que defende os direitos fundamentais, defende os direitos humanos, e um sistema em que se nega tudo isso, é um movimento muito brusco, muito rápido, e que acontece em muitos países do mundo. Então, se a gente ficar sempre à mercê do direito interno, das regras que podem ser modificadas, que às vezes nem podem, mas são modificadas em sistemas antidemocráticos, se a gente fica à mercê sempre disso, a gente está correndo um risco gigantesco no mundo. Então, aproveitando esse cenário, né, e que eu acho que a gente tem um respiro aí com a derrota do Trump, com a eleição do Joe Biden, e longe de mim achar que o Joe Biden é a solução para os problemas do mundo, mas a gente vê um movimento em que se retorna um pouco para o direito internacional, que aquela negação do governo Trump e que vem a reboque do governo Bolsonaro do sistema multilateral, da ONU, da OMS, da OIT, da OMC, todo esse processo de negação se enfraquece um pouco agora, né? Porque a gente precisa do fortalecimento disso. Eu, como doutoranda em Direito Internacional, acredito realmente que só fortalecendo o direito internacional e o sistema multilateral, a gente tem aí algum futuro para o direito em si. Desculpa, hein, Jamil, você falou em direito, você mexe com o meu estômago. Não, mas isso foi programado, entendeu, Ruth? Eu sabia que a reação ia ser essa, então foi deliberado. Mas olha só, eu acho que tem um ponto que você citou dessa, vamos dizer assim, da proteção às proteções, porque basicamente é isso que você está dizendo, né? Você garantir que algumas das conquistas sejam preservadas. Porque a gente, imagino que quem está nos ouvindo, vendo, conhece muito bem essas histórias, mas o fim de semana não caiu da árvore, não foi criado, não é uma criação divina, ainda que a igreja seja no domingo, mas isso é um detalhe. A jornada de 8 horas, ela existe depois de lutas sociais. As férias pagas, nem me diga. Né? Então, todos esses elementos que a gente considera como naturais, ou como ou considerava, pelo menos, como naturais, exatamente, eles, obviamente, foram frutos, eles foram resultados de acordos que foram precedidos por muita disputa. Então, não foram dados, nenhum desses direitos foram concedidos simplesmente. Eu estava conversando com um compatriota da Ruth, o Boaventura de Souza Santos, semana passada, inclusive. E ele fez uma análise brilhante, na verdade. Deixa eu fazer um parênteses. Olha, quem não leu, né? Eu sei que é para a gente ficar fazendo propaganda do nosso próprio livro, né, Jamil, afinal, boletos de Natal em franco e em euro, mas quem não leu o livro do professor Boaventura sobre a pandemia, né, que é A Cruel Pedagogia do Vírus, leia. É um livro curtinho, digital, e que está maravilhoso. Ele não está falando mais do mesmo do que a gente já ouviu de pandemia, ele faz uma análise realmente, para mim, foi transformadora essa leitura. Desculpe, devolvo a palavra, senhora. Mas não, tem toda a razão. E Ruth, ele veio com uma análise que é muito próxima do que a gente coloca no livro, em outras palavras. Na verdade, muito mais genial do que o que a gente usou de páginas para descrever tudo isso. Mas é basicamente o seguinte: você ter, quando esse poder é tão distante da população, quando de fato essa transformação de leis, de direitos, ela é tão inacessível, ela é tão distante, o que acontece é que vítimas basicamente se viram contra as outras vítimas. Ou seja, você tem uma batalha de vítimas, porque é o único local onde elas podem, de fato, se enfrentar ou buscar os seus direitos. Porque lá naquele poder distante, ela já não tem nenhuma influência. Essa é o desafio da democracia. Né? Quando você tem, por exemplo, no caso americano, brancos desempregados lutando contra afro-americanos desempregados. Né? Porque, na verdade, o desmonte
daquele sistema foi tão amplo que basicamente tocou a todos, ou a muitos pelo menos, e esses muitos, no lugar de se unirem de uma certa forma para garantir de volta os seus direitos, eles travam uma batalha entre si. Então, é um pouco disso que a gente trata também, com histórias. Por exemplo, uma história que eu acho que é importante a gente colocar é justamente do que significa riqueza, pobreza, de como isso, de fato, foi construído ao longo da história, que você não tem, de novo, o papel central do dinheiro aparecendo da noite para o dia por um passe de mágica. Outro trecho do livro que a gente conta, basicamente, como se dá a definição justamente de riqueza, de poder. Então, são histórias, isso tudo, claro, através de histórias. Mas eu acho que tem um ponto que talvez que não está dito dessa forma no livro, mas talvez resuma vários dos capítulos, é que você ter o contrário de uma sociedade pobre não é uma sociedade rica, é uma sociedade justa. O contrário, o outro lado da moeda, não é pobreza e riqueza, é pobreza e justiça do outro lado. E aí, eu acho que, já entrando no tema da pandemia, Ruth, que não é o tema central do livro, mas o vírus escancara muitos desses temas, é dramático como a gente está vendo hoje um debate real sobre todos esses pontos que a gente já colocou. Vou dar um exemplo. Tivemos essa semana vários anúncios de vacinas que funcionam a 90%, a 92%. O que os cientistas não colocam, e o que essas empresas não colocam, é que elas não chegarão a 90% da população mundial. Isso não está previsto. Isso, pelo menos, não acontecerá de uma forma natural. A gente vai ter de ter uma operação de guerra, basicamente, para garantir que essas vacinas cheguem a 90% da população mundial. Então, esse número de 90%, que é um número extremamente relevante, ele só conta uma parte dessa história. Porque ele não conta a parte do 90% de todo mundo que for vacinado. Quem é que vai ser vacinado? Essa é a pergunta fundamental. Vou dar só um exemplo de uma questão absolutamente concreta hoje da vacina. Essa vacina dos 90%, por exemplo, ela exige um container, um resfriamento de, vou ser bastante claro, 80 graus abaixo de zero. Tá? A caixinha onde ela precisa ser levada precisa estar a menos 80. Nem na Suíça faz esse frio, viu? Tá? Mas, enfim, obviamente, uma situação muito especial, uma situação muito delicada para uma vacina que, claro, tem um poder de imunização muito grande, certamente. Agora, já foram feitos vários estudos, não por entidades ultra, vamos dizer assim, de progressistas contestatárias, etc. Não. Empresas de logística fizeram um levantamento e descobriram que nessas condições, hoje, no mundo, 3 bilhões de pessoas ficariam sem essa vacina. Não porque elas não têm os $10 ou 20, depende aí quanto vai custar a vacina, não é por isso. É porque na cidade dela não tem luz elétrica. Eu te pergunto, como é que a gente vai entregar uma vacina dessa no Amapá hoje? É aí que eu ia chegar, no Amapá. Não precisa ir no interior do Senegal, no interior da África, onde a gente passa, o livro tem vários trechos nesses locais. Não. Como organizar uma distribuição em locais em que a desigualdade ela não é só a da vacina, ela é estrutural. Então, por exemplo, voltando à questão da desigualdade, de repente a gente tem aquela orientação aqui da OMS, minha vizinha aqui, dizendo, olha, lavem as mãos, crianças, lavem as mãos nas escolas. Sim, 16 milhões de crianças brasileiras frequentam escolas sem água e sabão. De novo, 16 milhões
de crianças brasileiras frequentam escolas sem água e sabão. Então, fica difícil a gente começar a falar de um assunto, não usa, faça, não faça, se não tem nem água encanada naquelas escolas. Então, voltando à questão do livro, uma das perguntas que a gente coloca, né, Ruth, é que mundo a gente... Perfeito. Que mundo a gente quer no pós-pandemia? O mundo pós-pandemia, se ele for exatamente o mundo que era no pré-pandemia, fiquem tranquilos. A próxima pandemia vai chegar e vai de novo gerar o que nós estamos vendo. Também é muito importante deixar isso muito claro, porque não é só um desejo, aqueles 2 escritores ali estão querendo um mundo diferente. Não, a gente cita isso no livro, né, Ruth? Uma instituição como o Fórum Econômico Mundial, né, o oráculo do capitalismo, lá o pessoal de Davos, coloca a desigualdade como uma das maiores ameaças ao mundo hoje. Perdão por repetir, estou parecendo o pessoal lá, repita, né, do horário. Não é isso. Mas é porque precisa ficar muito claro. O Fórum Econômico Mundial de Davos coloca a desigualdade como uma das maiores ameaças. Não é o Fórum de São Paulo, não é o pessoal da Ursal, não é nada disso. Estamos falando de Davos. Agora, se os capitalistas, se o centro, basicamente, do capital mundial está preocupado, é porque deve ter algo muito profundo ameaçando esse sistema. É interessante de pensar, né, Jamil? Eu lembro quando eu entrei na faculdade de Direito, outro dia, que eu tive essa conversa uma vez com uns amigos, acho que tinha até um professor junto, que falava assim, como é que a gente exige que uma pessoa cumpra as leis de um Estado que não cumpriu a obrigação que ele tinha para com essa pessoa, né? Então, assim, é razoavelmente fácil para mim, dentro de todos os privilégios que eu tive acesso à alimentação, à moradia, à educação, à saúde, né? E eu poderia dizer, é porque meus pais conseguiram, mas também meus pais conseguiram com base em todos os privilégios brancos e, né, que nós temos, assim como acho que é o seu caso, né? À base de muito trabalho também, sem dúvida nenhuma, mas sim, sempre usufruindo de privilégios. Mas, para mim, cumprir as regras feitas por esse Estado é uma coisa razoavelmente lógica, né? Agora, quando você pega uma pessoa completamente marginalizada, que não teve nenhum dos seus direitos básicos, e que quando a gente fala de direito, a gente está falando de direito positivado, a gente está falando de direitos fundamentais, de garantias previstas nos primeiros artigos da Constituição Federal, né? Então, são coisas que o Estado tem obrigação de fornecer para as pessoas, não fornece absolutamente nada para esses indivíduos. Depois, esses indivíduos, né? É claro que isso não é uma regra, tem pessoas que têm esses seus direitos lesados e mesmo assim não vão para a criminalidade, mas algumas pessoas vão, assim como algumas pessoas privilegiadas vão para criminalidades, até para criminalidades bem mais altas, não é, Jamil Chad? É na Suíça, a gente vê bastante clarinho branco, lavagem de dinheiro, mas enfim. Como é que a gente exige que uma pessoa que não foi respeitada pelo Estado respeite as regras que esse Estado produz, né? Então, eu acho que quando a gente está olhando para o cenário da pandemia, a gente tem que olhar também muito para isso, né? Que muitas pessoas falam, não, vai sair a vacina, vai ficar tudo bem. Não vai, gente, né? Não quero ser a pessimista do domingo à noite, mas a gente está começando a embarcar na crise econômica que vem aí. E aí, você pega o desemprego, eu dou o exemplo aqui de Portugal, né? A gente está em lockdown de novo, não total, mas, por exemplo, nesse fim de semana e no próximo, a gente não pode sair de casa depois da 13h, então é em casa direto. E está tendo muita manifestação dos restaurantes, né? Os restaurantes estão quebrando, né? Hotéis e restaurantes estão quebrando. E eu conheço muita gente, muitos amigos meus que perderam os seus empregos. Uma super amiga confeiteira que perdeu o emprego, né? O meu primo, que trabalhava em restaurante, perdeu o emprego. Então, a gente está falando de uma crise que está começando. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Com a crise econômica que vem, a gente está esperando o quê? Que chegue a vacina para a gente poder voltar a fazer nossos churrascos com mais de 30 pessoas, né? Tem gente que ainda não espera a vacina, tem gente que já está fazendo, né? Mas aí não vamos entrar nesse mérito.
Mas e as pessoas que vão seguir sem empregos? E os restaurantes que não vão reabrir? E os empregos que não vão voltar a existir? E a miséria que vai se instituir? E as pessoas que vão passar fome? Isso vai gerar um movimento bastante complicado, né? E aí a gente entra em vários ramos da vida social, né? A gente vai ter aumento da criminalidade, sim. A gente vai ter aumento da fome, sim. Aliás, né, Jamil, você mesmo falou dos dados de fome em relação, acho que até me falou em relação às crianças no mundo que se projeta de ampliação da fome. Então, eu acho que a gente precisa entender que o cenário de desigualdade no qual a gente já vivia vai ser extremamente agravado, né? E aí a gente faz a escolha que a gente pergunta aqui no livro, né? O que o Brasil quer ser? O Brasil gosta muito de falar, nossa, queria muito ser que nem a Suécia, a Dinamarca, a própria Suíça, né? Às vezes até Portugal, que é ainda um país mais pobre, mas que cai nessa conversa. Porque é muito seguro, as pessoas saem na rua e tal. Mas as pessoas estão dispostas a ter menos desigualdade? Né? As pessoas estão dispostas a ter alguma redução salarial para que não tenha gente na miséria? As pessoas estão dispostas a isso ou as pessoas preferem viver como se vive, por exemplo, em Luanda, né? Onde você tem milionários e você tem uma camada gigantesca na miséria. Então, assim, o que será que a gente quer? A gente quer mesmo poder andar de transporte público sem medo? Ou o que o Brasil realmente quer é continuar andando de carro blindado na manutenção do privilégio e ter alguém para atender um telefone, ter alguém para limpar uma privada? Então, eu acho que a pandemia e a desigualdade trazem muitas dessas perguntas, dessas reflexões que estão aqui no livro, né, sobre qual é o caminho que a gente quer seguir agora. E quando a gente está falando de qual é o caminho que a gente quer, a gente não está falando só necessariamente enquanto nação, né, a gente está falando enquanto indivíduo. Né? Eu acho que cada um tem que se fazer essa pergunta. Do que eu estou disposto a abrir mão para viver num país menos desigual? Ruth, eu acho que um dado que teria entrado no livro se ele tivesse saído antes é o novo relatório sobre. É engraçado porque os bancos suíços apresentam como uma coisa super legal. Eles apresentam, por exemplo, um banco suíço que apresentou o relatório sobre a riqueza no mundo, as grandes fortunas. E é um relatório até, ele é super bonito visualmente, etc. E aí você começa a ler e fala, não, tem alguma coisa errada, né? Porque ele basicamente conclui o seguinte, que durante a pandemia o número de bilionários no mundo aumentou, né? Calma aí. E aí essa pergunta que você faz, é isso mesmo? Né? Ao mesmo tempo que você tem uma explosão de desemprego, uma explosão de fome, uma explosão de pobreza, você tem um aumento no número de bilionários. Claro, agora são aqueles do setor de tecnologia, do setor da saúde, da saúde. Quando a gente está falando do setor da saúde, a gente não está falando de médico e de enfermeiro, não. Não, Né? A gente óbvio está que falando não. das grandes companhias que vivem disso. Então, vamos lá. O número de bilionários aumentou com a pandemia. E os bilionários nesse grupo, né, aumentaram a sua fortuna. É esse o mundo que a gente quer? Essa eu acho que é uma pergunta que vale não só para o Brasil, é uma pergunta extremamente ampla, porque chegou a hora, e isso a gente coloca também, de sentar e conversar. Uma conversa séria, uma conversa, olha só, o modelo ele está esgotado. O modelo ele só não está esgotado para quem está ganhando, porque para o resto ele obviamente está esgotado e para todas as pessoas que estão perdendo ou vão perder o emprego, elas logo vão descobrir que ele está esgotado. E aí o curioso, né, é que quando, depois aí de 10 anos desmontando o Estado, né, porque é isso, reduzindo cortes em saúde, cortes em educação, cortes naquilo, privatização daquilo, privatização daquilo. Não sou contra a privatização, não é isso. Mas precisa saber para quê, né? Precisa saber e do quê. E o que fica depois. Né? Então, depois de vários anos disso sendo a ordem mundial, quando vem uma crise do tamanho da pandemia, vai todo mundo lá bater na porta de quem? Do Estado. E perguntar, cadê vocês? Aí o Estado diz, não, desculpa, eu já fui desmontado. Né? Então, é aquela situação, fala, bom, então de quem vai bater a porta agora? O Bill Gates tem um limite ali no que ele doa. Né? E caridade é caridade, não é
base, não é garantias, é caridade. Então, claro que é absolutamente fundamental pegar aquela gaveta de roupa que você não usa mais e dar no Natal. Óbvio que é. Agora, essa não é a parte da justiça social. Essa é a parte da caridade. Justiça social é você garantir que o Estado esteja presente para todos. E aí, eu acho que é esse momento de encruzilhada, o momento em que a pandemia mostrou que, por exemplo, o setor aéreo, by the way, né, próxima vez que você for pegar uma companhia de aviação, lembre-se que foi o Estado que salvou quase todas elas, se não todas. Né? Então, é o Estado que está presente garantindo a tua viagem. Não só o leito na UTI. Muitas dessas empresas só vão sobreviver ao lockdown prolongado porque o Estado foi lá e socorreu. Dá um outro exemplo que às vezes a gente não está na manchete do jornal, mas só para a gente entender, Ruth, as empresas farmacêuticas que estão desenvolvendo vacinas, elas já receberam do Estado, não na compra de vacinas, elas já receberam incentivos fiscais, em subsídios, etc., 12 bilhões de dólares. Então, é o Estado que participou nessa elaboração de vacinas. Então, quando alguém vem e diz, não, mas olha, agora precisa desmontar esse Estado, não, está muito... Não, para quem? Para quem? E eu concordo. Precisa de um Congresso Nacional com 10 mil funcionários? Provavelmente não, né? Agora, não me venha dizer que o SUS precisa ser, eventualmente, repensado, porque a palavra privatização não foi dita, né? Repensado, porque escolas poderiam ver aí aquela ilusão que parcerias público-privada, né? Parcerias público-privada, para mim, é o exemplo perfeito de como você garante que aquele sistema só vai funcionar para alguns daquela parceria. Tem até uma proposta aqui que circula, talvez já circula aí no Brasil também, de que esse PPP, de parceria público-privada, tenha mais um P, que é parceria público-privada e povo. Né? Tem que lembrar dele. Tem que lembrar, de repente. Né? Então, aí, de repente, poderia funcionar. Agora, só uma parceria público-privada, o público é, obviamente, o Estado, não é o cidadão, e o privado é o privado. Então, falta o povo aí, de repente, nessa equação. É engraçado, Jamil, que isso me lembra muito uma coisa que eu, como advogada, ouço muitas vezes, e ouço de amigos e arranjo cada briga, que é o pessoal que eu sempre, né, eu sou advogada e filha de mãe advogada de direito de família. Então eu falo assim, a gente vai viver junto casa, não precisa fazer festa, não, vai no cartório, casa, organiza, escolhe um regime, escolhe se quer separação total, se quer comunhão parcial, escolhe casa, não, aí eu ouço muitas vezes assim, não, porque o Estado não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a minha relação. Aí eu falo, tá, mas escuta, quando der briga, porque hoje em dia eu já falo quando, não sei, né? Quando der briga, você vai reclamar para quem? Além da sua mãe, das suas amigas? Você vai reclamar para o juiz, não vai? Você vai reclamar para o Estado. Então, o Estado tem a ver com essas relações, sim. Então, acho que muitas vezes a gente esquece, né, de como a nossa vida, ela é uma vida em sociedade. A vida em sociedade, ela está entrelaçada com o Estado e com os órgãos públicos, sim. A gente não pode achar, né, por mais que seja um espírito anarquista, eu acho que as pessoas têm que entender que estão inseridas nesse contexto. Ô, Jamil, a gente já está nos últimos 15 minutos e eu queria puxar um assunto. Fica à vontade. Que falar um pouquinho, não de eleições americanas no sentido de que a gente já abordou, de mudança de comportamento, uma coisa mais política, mas como a gente está falando muito de desigualdade, e eu acho que uma coisa que está sendo muito marcante nas eleições no Brasil é ter um posicionamento muito sólido de falar em representatividade, né? Falar em votar em mulheres, votar em pessoas negras, votar em gente da comunidade LGBTQI. Então,
eu acho que esse é um ponto muito interessante, né? Eu sou de São Paulo, você também. A gente está aí numa corrida entre 4 candidatos homens, né? Para variar, novidade. Com uma peculiaridade interessante, que a gente tem aí, até estava conversando isso com um amigo agora, que a gente tem 2 candidatos que nasceram já na década de 80 e que possivelmente podem estar os 2 no segundo turno, que já é uma coisa interessante de mudança de mentalidade aí. Mas isso me associa, me faz pensar muito na figura da Kamala Harris nos Estados Unidos. Né? Eu fui das pessoas, sim, com algum orgulho, que no dia das eleições postou uma foto da Kamala, né, dizendo, cara, como isso é importante, né? Que momento importante que a gente está vivendo. E aí vi muita gente também criticar, essa modinha de postar foto da Kamala como se isso fosse resolver os problemas, esquecendo que os Estados Unidos são os Estados Unidos e tal. Curiosamente, esse discurso normalmente vinha de homens brancos. Não vinha de homens negros, não vinha de mulheres, de um modo geral. Então, falar sobre representatividade, né? Hoje, um dos meus melhores amigos que é gay estava indo de Campinas de ônibus até São Paulo para votar, e para votar em pessoas que ele sente que o representam, porque a gente está num cenário de tanta relativização de direitos no Brasil, né, de tanta banalização da lesão aos direitos, que existe uma necessidade das pessoas de falar, eu preciso de alguém que me proteja, eu preciso estar representado. Então, eu acho que a noção de representatividade, ela está muito forte nessas eleições, tanto nas eleições americanas quanto agora. Né? Quando a gente vê, por exemplo, né, quem for muito erudito, que nem eu, e sabe o que é Queer Eye, que é, para mim, um dos melhores programas do mundo, você está fazendo essa cara depois, porque eu sei que você não sabe, mas, enfim, quem sabe o que é Queer Eye e vê os caras do Queer Eye chorando com a eleição do Biden, e especialmente com a figura da Kamala, a gente vê que a gente está num momento de transição do mundo. Então, eu acho que é importante falar sobre isso, né? Falar sobre o que representa, né? O padre Júlio Lancelotti hoje fez um post falando, quando você for votar, não pensa só em você, né? Pensa, ou então se imagine em outra situação, imagina que sua casa está em chamas, imagina que seu casamento é proibido, imagina que você não pode estar com seus filhos, imagina uma série de coisas. Então, enfim, né, fiz divagações, não fiz perguntas, Jamil, mas acho que gostaria de ouvi-lo sobre esse assunto. Ruth, eu acho que é o ponto central hoje. Aproveitando que é dia 15 de novembro, hoje, né? República é você garantir que quem esteja no poder governe e proteja a minoria que não votou em você. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Agora, não é suficiente. Você também precisa dessa representatividade. Você também precisa equilibrar o jogo. Você também, eu diria, o equilibrar o jogo é a parte mais fundamental desse processo de ir além das urnas, porque essas pessoas só podem surgir se elas tiverem, antes da urna, um espaço cívico para atuar. Se elas forem silenciadas, se elas forem ameaçadas, se elas forem denegridas, se elas forem colocadas às margens, elas simplesmente não vão aparecer nem na possibilidade dentro de um partido, nem dentro da própria sociedade. Então, por isso que o espaço cívico para que essas lideranças comunitárias, lideranças de bairro, lideranças do prédio, lideranças, né, que possam surgir dali para que elas, obviamente, representem tudo isso que você citou. Eu acho que é uma... Outro dia, a juíza que faleceu e abriu vaga para uma outra juíza voltando ao Estados Unidos. Exatamente. A outra Ruth estava lendo um perfil espetacular dela e fizeram em um momento uma pergunta para ela: quando é que vai ser suficiente o número de mulheres no Supremo? Né? Ela falou, quando forem todas. Né? Aí falou, que absurdo. Não, por que absurdo? Não são já 200 anos deles? Né? Então, por que não delas? Enfim, ela, obviamente, colocando a fronteira bem ambiciosa, mas por quê? Para dizer, olha só, isso precisa ser recolocado sobre a mesa. Você sabe, Ruth, aqui na Suíça, país civilizado, legal, tal, não sei o quê, mas as mulheres
só começaram a votar a partir dos anos 70. A partir dos anos 70. Foi um dos últimos países europeus que deram o voto às mulheres. Década de 70, não 1870, 1970. É bizarro. Né? E aí, teve uma ocasião que eu estava conversando com um presidente da Suíça e perguntei para ele, olha, desculpa, mas tem uma equação aí que nunca fechou para mim. Como é que vocês justificam que só nos anos 70 as mulheres foram votar? Aí ele trouxe uma resposta que, assim, eu não quero pré-julgá-lo, mas mostrou muito do que era essa mentalidade, dizendo, não, mas olha, vocês estão vendo isso por um prisma errado. Então, como assim pelo prisma errado? Qual é o prisma? Não, porque o voto, a unidade não era a pessoa, a unidade era a família. Claro. Claro. Representada pela figura. Pelo homem. Não, mas calma aí. E por que certamente debatia em quem votar com a sua mulher antes de sair de casa. Mas né? Certamente. Não dúvida. Né? Inclusive, se dava empate, era a voz dela que mandava. Né? Aí passaram, só para completar isso, passaram alguns meses e fizeram aqui em Genebra uma exposição dos cartazes da campanha do referendo pelo sim ou não pelo voto feminino ou masculino, ou não o voto feminino, porque aqui foi votado, né? Quer dizer, foi um referendo popular para perguntar à população se eles aceitavam que as mulheres votassem. Nesse referendo, Ruth, só os homens votaram. As mulheres não votavam. Claro. Nossa Senhora. Claro, olha só a confusão. E aí, os cartazes eram espetaculares, horríveis, mas a campanha do não, né? Por favor, não deixem as mulheres votarem, a campanha era assim, um pôster com uma mulher, metade dela com uma cara brava, profissional, né? de terno, e uma outra cara doce, em casa, etc. E aí a pergunta que colocavam embaixo, dá para ter as duas coisas? Né? Essa é a Suíça de 1970, não de 1870. Então, por que eu estou contando essa história? Porque o desafio de transformar isso tudo em representatividade, ele é um desafio real, atual e, eu diria, decisivo. É decisivo, porque não tem a democracia se ela não for representativa. Não tem, se aquelas pessoas que estão no poder não me representam, não sabem qual é a minha origem, não viveram o que eu vivi e simplesmente não sabem que eu existo. Então, ou sabem a cada 4 anos para vir pedir o voto. Então, claro que é absolutamente fundamental, e é claro que é fundamental isso. Voltando ao Fórum Econômico de Davos, prometo que eu concluo para Ruth concluir. A previsão dos estudos de Davos é de que, se nós continuarmos no mesmo ritmo de, vamos dizer assim, de encolhimento do gap entre salário de homens e mulheres, se nós continuarmos no mesmo ritmo, a igualdade vai acontecer daqui a 209 anos. A igualdade vai acontecer em 209 anos. Não dá para esperar 2 séculos para ter essa igualdade. Agora, um dos caminhos, um dos atalhos para não precisar esperar 209 anos é justamente a representatividade. Estou falando das mulheres, mas, obviamente, é de todas as outras condições. É interessante, né? É interessante você falar em 209 anos, não são 209 anos para a gente superar a desigualdade, são 209 anos para a gente eventualmente superar a desigualdade salarial, né? Salarial. Isso não quer dizer que essas mulheres vão estar na cúpula das empresas, que essas mulheres vão ter voz nas reuniões, que elas vão ter voz em casa, ou nada disso. E sim, esse é um dos tópicos que a gente trata no livro, né? Sobre a situação das mulheres, mas que eu acho muito interessante. Eu gostaria de frisar uma coisa que é, às vezes a gente fala em minorias, né? E esse é um termo muito perigoso quando a gente fala que as mulheres e os negros e a comunidade LGBT são minorias. Não são, né? Mulheres não são minorias no Brasil, negros não são minorias no Brasil, minoria é homem branco.
né? Então, assim, quando a gente fala em minoria, às vezes a gente dá uma perspectiva de que, vamos... Né? Quem nunca ouviu aquela frase do tipo, mas as maiorias não podem se curvar às vontades das minorias? Primeiro, né, eu acho que o termo minoria já devia, né, a gente devia falar sempre em grupos vulneráveis, porque é isso, nós mulheres, a gente pode ser maioria gigantesca e tal, a gente segue sendo um grupo que é vulnerável a uma série de discriminações, a uma série de violências, assim como os negros, comunidade LGBT, pessoas com deficiência, enfim, um grupo muito grande. E eu acho muito interessante essa perspectiva, né, como você disse, da minha xará, a saudosa juíza, ela como choca, né, dizer, nossa, quando a gente tiver, o dia que a gente tenha só mulheres juízas, nossa, mas isso é um absurdo. A gente só tem homens, né? Eu vou participar de um debate essa semana, um debate internacional, e eu sou a única mulher, de novo. E tantas vezes é isso, chega uma... Só que a gente não pode se habituar, né? A gente não pode começar a banalizar. Eu tenho que comentar, é desagradável, mas a minha primeira fala no evento tem que ser essa, né? Mais uma vez, sou a única mulher presente aqui, e eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso, não é favor, é direito. Existe uma distância muito longa entre isso, né? Então, já caminhando para o fim, né, Jamil, nós temos 4 minutinhos. É engraçado que a gente começa a conversar sobre atualidades e eu fico muito feliz porque a gente, quando fala sobre mundo, quando a gente fala sobre eleições, desigualdades, Estados Unidos, Brasil, mulher, pandemia, a gente está falando desse livro, né? E eu acho que eu fico feliz de ver que a gente não precisa ficar memorizando, vamos falar sobre a página 13. Se a gente fala sobre mundo, a gente fala sobre o que a gente conversa aqui, e eu fico feliz de ver que faz sentido, continua sendo um pouquinho angustiante. Eu tenho uma amiga, até a minha amiga confeiteira, que eu falei que perdeu o emprego na pandemia, ela de vez em quando ela mandava mensagem, ela falava, caramba, hein, Ruth, mas agora eu não durmo por causa de você e do Jamil essa noite. Acabei de ler isso, fiquei pensando. Aí no final ela falou assim, olha, mas no final até que deu uma aliviada, até que dá para pensar em umas coisas, né, viáveis e tal. Mas então eu fico contente que esse seja um livro realmente adequado ao que a gente está vivendo e atento à diversidade, como não poderia deixar de ser. Olá, Jamil. Olá, Ruth. Posso ter a liberdade de falar algumas palavrinhas? Por de favor. Tudo que eu ouvi? Ruth, eu ia falar sobre minorias, aí você me corrigiu. Algumas vezes os grupos vulneráveis, eu sei porque eu sou mulher, os grupos vulneráveis, às vezes, eles ficam em silêncio. Sabe aquela frase, eu prefiro ter paz do que razão? Não? Então, assim, os grupos vulneráveis às vezes querem ficar em silêncio e acabam perdendo o espaço que estamos tentando conquistar e o mundo que estamos tentando mudar para as novas gerações, né? Assim, deixar alguma coisa melhor, porque em 1970, né, como o Jamil estava falando, era de um jeito, mas agora, 50 anos depois, já estamos conquistando, assim, pode ser há 50 anos, mas se a gente vê, estamos conquistando espaço. Bom, onde eu quero chegar? Às vezes essas pessoas, elas nem têm espaço para ter voz. Hoje, vocês tiveram um espaço de 1 hora em um festival literário e vocês deram voz aos grupos vulneráveis. Então, assim, eu quero agradecer, dar os parabéns, a mesa foi linda, linda. Eu quero falar para todo mundo aí de casa que o livro deles, 10 histórias para entender um mundo caótico, tá lá na editora Sextante, entra na feira do livro, adquira o livro, que eu acredito, assim, ser hoje essencial para nós, tá? Eu agradeço em nome de todo o Flipossos a companhia de vocês e espero vê-los em breve. Bom, obrigada, Helena, obrigada, Jamil, todo mundo que assistiu a gente, um super prazer e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Jamil. Obrigado, Helena. Obrigado, Ruth. Boa noite. Tchau, boa noite.